Vocês viram que ontem o CNJ voltou a discutir a questão da participação de crianças e adolescentes nas redes sociais? E eu vi muita gente saindo dessa discussão com a impressão de que agora qualquer criança que aparece na internet vai precisar de autorização judicial. Mas não é bem assim. O que está sendo discutido é quando aquela participação deixa de ser apenas uma postagem comum e passa a envolver publicidade, campanhas, parcerias, recebimento de produtos ou alguma forma de exploração econômica da imagem da criança, ou seja, trabalho. E aí entra uma questão importante. A lei nem sempre trata toda exposição de criança na internet como trabalho artístico infantil, mas as plataformas estão adotando uma postura muito mais cautelosa, porque existe uma preocupação crescente com a proteção da criança, a responsabilidade das empresas e o risco jurídico envolvendo esse tipo de conteúdo. Por isso, a Meta tem adotado medidas mais rígidas, em alguns casos bloqueado os perfis até que a situação seja regularizada. Então, não é uma discussão sobre proibir criança na internet. A discussão é sobre quando aquela exposição deixa de ser apenas uma publicação e passa a ter características de atividade econômica ou publicitária, trabalho. E tem outro ponto que eu acredito que vai gerar muita discussão daqui para frente: as escolas. Porque hoje é muito comum vermos escolas produzindo conteúdos para redes sociais, campanhas de matrículas, vídeos institucionais, eventos, apresentações e atividades do dia a dia. E isso não significa automaticamente que existe trabalho artístico infantil, mas também não significa que toda situação esteja livre de análise jurídica. O que vai fazer a diferença é a forma como aquela imagem vai ser utilizada. A criança está aparecendo em um registro do ambiente escolar, ou existe um roteiro direcionado à campanha, finalidade promocional ou uma participação estruturada naquele conteúdo. São situações completamente diferentes. E é justamente por isso que esse assunto não interessa apenas para influenciadores mirins, mas interessa para escolas, marcas, agências, produtoras de conteúdo e para qualquer empresa que trabalhe com imagem de crianças e de adolescentes. E talvez o mais importante seja entender que esse não é um assunto para respostas prontas. Nem toda situação exigirá um alvará judicial. Nem toda participação de criança na internet será analisada da mesma forma. Cada caso precisa ser avaliado dentro do seu contexto, porque uma interpretação equivocada pode gerar tantos problemas futuros quanto custos desnecessários. Aliás, esse é um tema que eu venho acompanhando há bastante tempo e que mistura direito digital, direito da influência, proteção de imagem e responsabilidade jurídica no ambiente online. Porque muitas vezes o problema não está na publicação em si, está na falta de planejamento antes da publicação acontecer.